Eu permiti que minha esposa quase desvivesse nosso filho. Ok, um aviso, isso vai ser bem longo. Peço desculpas por isso, mas isso é muito difícil para mim e tenho carregado por muitos anos. Seguindo o conselho do meu terapeuta, escrevi tudo para tentar entender meus sentimentos sobre isso. Ele não me aconselhou a enviar para o Reddit, claro, mas venho lutando com isso há muito tempo e preciso ouvir a opinião de outras pessoas sobre isso. Eu ainda realmente não tenho ideia de como me sinto sobre isso, mesmo depois de todos esses anos, mas vou submeter-me ao julgamento de vocês. Sei que errei em algumas coisas, provavelmente em muitas coisas. Eu tentei fazer o melhor que podia. Meu filho era muito problemático. Muito problemático. Se você assistiu ao filme Precisamos Falar sobre o Kevin, isso realmente vai ajudar a entender do que estou falando, porque juro por Deus que, quando assisti a esse filme, achei que estava assistindo a um documentário da minha vida. Eu senti como se o escritor tivesse câmeras escondidas na minha casa, de tão preciso que foi. A única diferença é que, no filme, o menino parece normal para o pai e só revela sua verdadeira natureza para a mãe. Com o meu filho, ele não tinha essa máscara. O comportamento insano dele era o mesmo com todos. Desde o dia em que ele nasceu, meu filho simplesmente veio errado. Ele foi planejado, minha esposa e eu tentamos engravidar e ficamos eufóricos quando ele nasceu. Ele foi desejado e amado. Nós o cercamos de carinho e realmente tentamos dar-lhe uma infância feliz. Mas desde o dia em que o trouxemos para a casa do hospital, ele era miserável. Ele chorou por 13 meses seguidos. Não estou exagerando, 13 meses sem parar, ele chorou até perder a voz e continuou chorando. Você podia ver o rostinho dele todo contraído e sem som algum, completamente rouco. Houve vezes em que ele literalmente chorava enquanto dormia, nunca vi ou ouvi falar de outro bebê capaz de fazer isso. Nós o levamos a médicos, especialistas, tentamos mudar sua dieta, o seguramos, balançamos, usamos brinquedos, enrolamos em cobertas, música, tudo o que pudemos pensar. Nada funcionava. 13 meses de um inferno torturante sem descanso. Quando ele superou a fase de choro, pensamos que estávamos fora de perigo. Mas rapidamente ficou claro que, por algum motivo desconhecido, ele estava simplesmente com raiva de estar vivo. Nunca vi aquele garoto dar um sorriso genuíno, de alegria, durante o tempo que o conheci. Vi muitas vezes ele sorrir de forma perversa, com um prazer horrível em causar dor ou sofrimento ou quebrar uma regra, mas um sorriso de prazer real por algo bom? Não, nunca. Nenhuma vez. Ele não tinha interesse em nada positivo, era movido pelo ódio, e tudo o que fazia era direcionado a isso. Assim que começou a andar, sua missão na vida era destruir coisas. Ele quebrava ou tentava quebrar qualquer coisa ao seu alcance, esmagava, mastigava, jogava no vaso sanitário, o que fosse possível. Depois de um tempo, ele descobriu como tirar a fralda e sentia grande prazer em fazer cocô e xixi onde pudesse. Com o tempo, ele percebeu que podia esconder isso e começou a fazer xixi e cocô em lugares onde não encontraríamos de imediato, esfregando no carpete e tornando ainda mais difícil de limpar, fazendo a casa feder. Quando ficou mais velho, entre 9 e 15 anos, ele fazia xixi e cocô na nossa cama, até colocarmos uma trava na porta e ele não poder mais entrar, então ele passou a defecar no corredor, na frente do nosso quarto. Essa guerra biológica começou por volta dos 2 anos e meio e ele nunca superou isso. Vou tentar acelerar, pois poderia literalmente falar sobre isso por dias, mas, à medida que ele crescia, ficava cada vez mais incontrolável. Ele mordia, chutava, gritava, arranhava e cuspia em qualquer um que tentasse fazer algo com ele. Foi expulso da escola 2 vezes antes dos 9 anos, depois o aceitaram de volta e o expulsaram definitivamente, tendo que mudar de escola. Na nova, ele foi colocado em uma classe especial, afastado dos outros alunos. Tivemos que instalar uma porta com trava na cozinha porque ele roubava facas e as usava para riscar paredes e móveis ou para perseguir pessoas. Quando ele tinha 10 anos, me esfaqueou bem no quadril e na nádega, ainda tenho as cicatrizes. À medida que crescia, ficava mais sombrio. Começou a colocar fogo nas coisas e a torturar animais locais. Havia um cachorro de rua que ficava no parque perto de nossa casa, e meu filho cegou em um olho com um garfo de churrasco. Ele mergulhava o rabo dos gatos em gasolina e os incendiava. Ele se tornou uma besta violenta, fedorenta e cruel que vivia em nossa casa. Não podíamos fazer nada com ele. Vou aproveitar esta oportunidade para me antecipar à enxurrada de mensagens. Sim, colocamos o garoto na maldita terapia. Ele via um psiquiatra 2 vezes por semana e tomou sabe-se lá quantos medicamentos diferentes ao longo dos anos. Nada funcionou. A terapia não funcionou. Os remédios não funcionaram. Nada, absolutamente nada funcionou. Ele era como uma nuvem venenosa de ódio e fúria, atacando qualquer coisa ao seu alcance. Quando meu filho tinha 16 anos, minha esposa ficou grávida de novo. Não consigo descrever o quão diferente foi nossa reação. Em vez de alegria, sentimos horror. Essa gravidez não foi planejada, e realmente não sabíamos o que fazer.
Nosso filho tinha sido um pesadelo interminável por 16 anos, e não conseguíamos suportar a ideia de começar tudo de novo desde o início. Conversamos muito sobre Alberto, mas o acesso ao Alberto não era tão fácil naquela época como é hoje, e minha esposa era muito contra. Discutimos muitas opções. No final, decidimos que minha esposa teria o bebê, e se ele se revelasse mal, o colocaríamos para adoção. Sabíamos que simplesmente não poderíamos passar por isso de novo com outro filho como o nosso. Tivemos uma filha. Ela era normal. De repente, vimos como nossas vidas deveriam ter sido o tempo todo, como as coisas teriam sido se nosso filho não fosse ele mesmo. Ela ria das coisas. Ela mamava sem morder, ela nem tinha dentes ainda, mas dava para ver que só estava tentando se alimentar, não arrancar o seio da mãe. Com 4 meses, ela já dormia a noite toda. Ela era feliz. Ela era normal. Não consigo descrever o alívio e a felicidade que ambos sentimos, não tenho palavras para isso. Foi nesse ponto que acredito que comecei realmente a me afastar do meu filho. Até aquele momento, independentemente dos erros que cometi, sempre tentei fazer o melhor por ele, disso estou convencido. Tentei ajudá-lo, amá-lo e cuidar dele, realmente tentei. Mas quando minha filha nasceu, minha esposa e eu instintivamente nos voltamos para ela. Ela se tornou nosso foco, não por maldade, mas simplesmente porque era tão mais fácil. Ela era tão feliz e doce, cada momento com ela era como mágica. Entendo que isso foi errado, mas honestamente não conseguimos evitar. Não tenho uma explicação melhor do que essa. Meu filho não deu a mínima para o fato de minha esposa estar grávida, honestamente não sei se ele realmente entendeu, mas quando trouxemos nossa filha para casa, ele começou a se comportar ainda pior. Não pensei que fosse possível, mas ele levou isso a outro nível. Nessa época, ele tinha 17 anos, e estávamos tendo discussões explosivas todos os dias. Geralmente, depois de brigarmos, ele saía de casa batendo a porta e sumia por horas ou voltava só na manhã seguinte. Era um alívio. Comecei a realmente ansiar por nossas brigas, pois isso o afastava de nós por um tempo. Depois do nascimento de nossa filha, meu relacionamento com meu filho estava praticamente destruído, nossas únicas interações reais eram gritos um com o outro. Minha esposa estava ainda pior com ele, ela simplesmente não aguentava mais. Naquela época, se nosso filho entrasse no mesmo cômodo que ela parava o que estivesse fazendo e começava a gritar, sai daqui! Até que ele saísse. Ele começou a passar cada vez mais tempo fora de casa, o que era uma bênção para nós. Não faço ideia do que ele aprontava lá fora, mas estávamos apenas felizes por não estar sendo imposto a nós. Como consequência do comportamento do nosso filho, investimos pesadamente em fechaduras em nossa casa. Todas as portas internas baratas e finas foram substituídas por portas de madeira grossa e densa, que não podiam ser arrombadas com chutes, equipadas com fechaduras para as quais minha esposa e eu carregávamos chaves. Sei que parece extremo, mas as fechaduras e portas pesadas foram a melhor maneira que encontramos para criar espaços seguros contra ele. E, novamente, antes de eu ser inundado com mensagens, eu não estava trancando meu filho em quartos como um prisioneiro, ele tinha livre acesso à casa e podia entrar e sair como quisesse. Minha esposa e eu trancávamos a nós mesmos em quartos para nos protegermos dele. Se alguém era prisioneiro em sua própria casa, éramos nós. No dia em questão, eu tinha brigado com meu filho pela manhã, e ele saiu de casa furioso. Minha esposa e eu estávamos desfrutando de um pouco de paz e quietude na cozinha enquanto nossa filha dormia em nosso quarto. E então nossa filha começou a chorar. Qualquer pai que tenha filhos pequenos pode lhe dizer que você se acostuma com o choro de seu filho e, depois de um tempo, consegue distinguir o que ele precisa. Eles choram de forma diferente se estão com fome, se precisam ser trocados ou se estão apenas inquietos e querem ser segurados. Os bebês conseguem se comunicar muito bem antes mesmo de falarem. Esse choro não era de nenhuma dessas coisas. Esse choro era de terror. No segundo em que o ouvimos, minha esposa e eu nos levantamos imediatamente e corremos para o quarto. A porta estava trancada, é claro, e levou alguns segundos para pegar a chave certa e abri-la. Meu filho estava no quarto. Morávamos em uma casa térrea, e o desgraçado tinha escalado a janela para chegar até ela. Ele estava em pé sobre o berço, com uma faca de carne na mão. Não faço ideia de onde ele conseguiu a faca, não era uma das nossas, controlávamos nossas facas com muito cuidado e sempre as mantínhamos em gavetas trancadas. Acho que ele pode ter roubado de uma das casas dos vizinhos. Ele já havia machucado minha filha 2 vezes, uma vez na área da barriga e outra no braço. Eu podia ver o sangue escorrendo. Quando entrei no quarto, ele estava arrastando o dorso da faca pelo rosto dela, não cortando, quase fazendo cócegas, provocando-a enquanto ela gritava. Ele olhou para nós e sorriu. Antes que eu soubesse o que estava fazendo, já estava me movendo, correndo para me colocar entre eles. Eu não pensei, apenas agi instintivamente. Mesmo assim, minha esposa chegou mais rápido, foi como um filme acelerado.
Ela alcançou nosso filho e deu um tapa na mão dele, jogando a faca para o outro lado do quarto, e o empurrou com todo o peso do corpo, tão forte que ele voou para longe do berço e bateu na parede. Eu peguei nossa filha e a segurei enquanto minha esposa nos protegia. Eu podia vê-la tremendo, quase convulsionando. Lembro do cheiro do quarto, do som da minha filha gritando e chorando. O olhar no rosto do meu filho enquanto ele ficava lá. Apenas vazio. Morto, sem nada nos olhos, nenhuma emoção. Ele parecia um alienígena para mim. Vi minha esposa dar um passo na direção dele. Eu poderia ter estendido a mão e impedido, mas não o fiz. Ela deu outro passo em direção a ele, muito perto. Eu poderia ter impedido novamente. Mas não impedi. Ela esperou, olhando para ele por talvez uns 3 ou 5 segundos sem se mover. E então, ela o socou no rosto. Até esse ponto, você pode ter imaginado minha esposa como uma mulher típica, de constituição pequena, delicada e frágil. Mas esse não é o caso. Minha esposa tem um porte pequeno, mas delicada e frágil ela nunca foi, desde que a conheço. Desde a adolescência, minha esposa era boxeadora. MMA não existia naquela época, mas o karatê e o boxe eram grandes esportes, e minha esposa era uma lutadora amadora muito talentosa. Ela pesava cerca de 60 quilos, com bastante musculatura e sabia como bater. Eu pesava uns 30 quilos a mais do que ela naquela época, e não tenho dúvidas de que, em uma luta real entre nós dois, ela poderia me derrubar facilmente. Nenhum de nós jamais havia levantado a mão para nosso filho por raiva, mas algo se quebrou nela naquele dia, e todos os anos de raiva, dor, sofrimento e frustração simplesmente vieram à tona. Quando ela o acertou, a cabeça dele foi para trás e o sangue começou a escorrer do nariz. Ele mal reagiu, apenas olhou para ela com uma expressão de choque, como se não soubesse como processar o que acabará de acontecer. Ela esperou mais um segundo. E então o acertou de novo. Eu poderia ter estendido a mão e a impedido. Poderia ter puxado ela para fora do quarto, levado-a embora, acalmado-a. Mas não fiz. Eu apenas fiquei lá e observei enquanto ela começava a espancá-lo sistematicamente. Cada vez que ele tentava proteger uma parte do corpo, ela o atingia em outra, corpo, cabeça, repetidamente. Ele começou a gritar, chorando, pedindo para ela parar. Foi a reação mais genuína que já vi dele em toda a sua vida. Mas ela não parava. Eu a observei intensificando os golpes, batendo mais forte, mais rápido, como se fosse um saco de pancadas. Ele tentou atacá-la, mas ela desviou facilmente. Ela estava em piloto automático, mergulhando em seu treinamento. Fiquei lá assistindo por 1 minuto. Então me virei e tirei minha filha do quarto. Levei minha filha para a cozinha e lhe dei um banho na pia. Descobri que ele havia cortado seu pé pela 3ª vez. Todos os cortes eram superficiais. Limpei-a e a segurei até que ela se acalmasse. Coloquei pomada e curativos em seus cortes. No nosso quarto, consegui ouvir meu filho gritando, chamando minha esposa de nomes horríveis, dizendo que cortaria a cabeça dela e depois foderia com seu corpo. Depois de um tempo, não ouvi mais nada vindo dele, nem mesmo seus gritos. Presumi que ele deveria ter sido nocauteado. Mas ainda conseguia ouvir ela o espancando. Isso durou muito tempo. Tempo suficiente para que minha filha adormecesse em meus braços. Eu apenas fiquei sentado à mesa da cozinha esperando ela terminar. Finalmente, ela saiu e sentou-se à minha frente. Suas mãos estavam inchadas e vermelhas. Seu rosto e braços estavam manchados de sangue. Seu peito estava arfando. Nós apenas nos encaramos em silêncio. Depois de um tempo, perguntei a ela, ele está morto? Ela olhou de volta para mim e respondeu, espero que sim. Eu acenei com a cabeça. Era tudo o que havia para dizer sobre isso. Eu entendia perfeitamente como ela se sentia. Eu me sentia da mesma forma. Não sabia o que fazer, então apenas ficamos ali sentados em silêncio. Eventualmente, minha esposa começou a chorar e foi tomar um banho. Eu continuei onde estava, segurando nossa filha. Depois de muito tempo, ouvi gemidos e soluços vindo do nosso quarto. Aconteceu que meu filho não estava morto. Entrei para ver quão grave era a situação, e estava bem grave. Nunca vi uma surra tão implacável aplicada a alguém, antes ou depois. Ele estava deitado no chão, se contorcendo com sangue escorrendo do rosto, deitado em uma poça de vômito. Seu nariz estava achatado contra o rosto, ambos os olhos estavam completamente inchados e começando a escurecer. Eu podia ver que alguns dos dedos estavam tortos em ângulos estranhos e ele tinha feito xixi nas calças. Acho que ele deve ter perdido alguns dentes, mas não consegui ver nenhum no chão e não consegui olhar dentro da boca dele, já que os lábios estavam todos inchados. Conversando com minha esposa sobre isso mais tarde, agora sei que ela bateu sistematicamente em todas as partes do corpo dele, focando bastante nas pernas.
Ela me contou que o chutou na virilha repetidamente até suas pernas se cansarem e continuou batendo no corpo dele muito tempo depois que ele desmaiou. Quando minha esposa saiu do banho, eu ainda não sabia o que fazer em relação ao nosso filho. Não sabia se deveria chamar a polícia ou uma ambulância, levar ele ao hospital, honestamente não tinha ideia do que fazer. Depois de um tempo, percebi que simplesmente não me importava mais com o que acontecia com ele, e decidimos deixá-lo viver ou morrer por conta própria. Havia um quarto de hóspedes no porão que nunca havíamos usado de fato, e minha esposa, minha filha e eu apenas nos mudamos para lá. Simplesmente cedemos o andar de cima da casa para nosso filho e trancamos tudo, separando nossas vidas completamente. Havia bastante comida nos armários de cima, o suficiente para algumas semanas ou mais, ele tinha um banheiro e quartos para usar. Nós tínhamos um banheiro no porão, uma pequena cozinha e uma entrada separada, então simplesmente paramos de ir para o andar de cima. Decidimos que estávamos cansados dele. Achei que deixaríamos a comida dele acabar e ver o que acontecia. Ao longo da semana seguinte, conseguimos ouvir ele se movendo lá em cima algumas vezes. Acho que ele passou a maior parte do tempo deitado na cama se recuperando. Eu fui trabalhar, mantendo um alerta máximo caso ele me atacasse na entrada da garagem, mas ele nunca fez isso. Minha esposa ficou em casa com nossa filha. Ela nunca saiu da nossa vista. Uma noite, ouvimos ele surtando, quebrando coisas e batendo. Não respondemos. Ele nunca tentou descer ou se aproximar de nós, porém, acho que ele tinha medo de que, se aproximasse novamente, minha esposa pudesse terminar o serviço. Depois de 3 semanas no porão, não ouvimos nada do andar de cima por alguns dias, e eu me aventurei a subir para o andar principal da casa. O lugar estava demolido, e não havia sinal do meu filho. Ele tinha desaparecido. Levou meses para reparar os danos que ele havia causado e colocar o andar principal de volta ao normal. Havia comida e sujeira espalhadas pelas paredes e vidro quebrado no chão, grandes buracos na parede de gesso, ele havia destruído o lugar. Ele arrancou o linóleo de um canto da cozinha e esvaziou um extintor de incêndio de espuma na sala de estar. Fico grato que ele não tenha queimado a casa enquanto estávamos dentro. Honestamente, não sei por que ele não fez isso, o garoto não era tímido em atear fogo nas coisas. Depois disso, vivi com medo todos os dias de que ele voltasse, que ele nos emboscasse e de repente tentasse nos matar. Mudamos de casa cerca de 3 anos depois, e finalmente parei de ter medo de que ele aparecesse novamente, pois agora ele não tinha ideia de onde estávamos. Finalmente me senti seguro dele. Tudo isso aconteceu há muito tempo. Meu filho nasceu na primavera de 1971, minha filha nasceu em 88. Sou um homem idoso agora, vou completar 70 anos este ano e minha esposa faleceu de câncer em 2016. Minha filha agora tem 31 anos, eu me mudei para viver com ela e seu marido depois que minha esposa faleceu. Tenho 2 netas, e elas são a alegria da minha vida. Vejo um terapeuta algumas vezes por mês para falar sobre tudo isso. Não sei onde meu filho está. A última vez que o vi foi quando ele estava deitado no chão do nosso quarto, sangrando e machucado. Não ouvi nada dele desde que saiu, há mais de 30 anos. E nem quero. Carrego muita culpa daquela época e muitas emoções conflitantes. Eu não o espanqueei, mas permiti que ele fosse espancado, e pensei que ele merecia isso. Fiquei feliz que aconteceu. Eu não tentei matá-lo, mas ficaria feliz se ele tivesse morrido. Digo que realmente espero que ele tenha conseguido superar seus demônios e viver uma vida normal em algum lugar. Se ele não conseguiu fazer isso, se ficou do jeito que era, então eu realmente espero que alguém tenha o matado. Quando eu o conheci, ele era como um cachorro raivoso, e, de qualquer forma que tenha sido, espero apenas que ele não esteja mais por aí machucando outras pessoas. Não esquece de seguir o Lobinho do Reddit para mais relatos.